Todos encontraram? Nos diz assim a palavra do Senhor: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-a como lhe apraz, a cada um individualmente. Queridos, o que é que nós aprendemos até aqui? O que é que nós temos visto até aqui? Nós aprendemos que os dons espirituais, eles são dádivas de Deus à sua igreja para a realização do ministério e a edificação dos santos. Esse é o princípio, é a necessidade, é o fundamento, é a base pelo qual nós recebemos esses dons. Então esses dons, eles não são dotes naturais, eles não são algo que nós alcançamos pelo mérito, eles não são distribuídos conforme o nosso próprio querer. Dons espirituais são distribuídos pela graça de Deus, segundo a vontade soberana do Senhor, para a edificação da sua igreja. Então, dons espirituais, na verdade, são a manifestação do Espírito Santo sobre a igreja. O Espírito, ele não é visto ou ouvido, mas ele se mostra na ação, na manifestação, na operação, no efeito, da realização e da continuidade dos seus dons sobre a igreja. Então, nós sabemos que a igreja detém o Espírito Santo do Senhor, porque a igreja pratica esses dons, porque ela vive em cima desses dons. É aqui que o dom, então, se manifesta, né? Nós ouvimos Deus através da sua palavra, nós aprendemos sobre Deus através da sua palavra, aprendemos sobre o Filho, aprendemos sobre o Espírito Santo, nós conhecemos a obra de Cristo através das Escrituras, e o Espírito Santo aplica isso ao nosso coração, mas ele não faz somente isso. Ele faz algo mais, ele nos instrui, ele nos capacita, ele nos orienta, ele nos direciona para uma obra específica, para a glória do Senhor, a serviço do seu reino na igreja local. Então aqui nós temos a manifestação do Espírito Santo. É bom a gente fazer uma diferenciação entre dons espirituais e o dom do Espírito Santo. Vai, pastor, que negócio é esse? Tem diferença de eu falar dons espirituais e o dom do Espírito Santo? Tem. Não na palavra em si, ou no significado, que os dois significam dádiva, presente, algo que Deus concede a cada um de nós, mas a forma como a palavra usa estas expressões. Então, quando se refere ao dom do Espírito Santo, se refere à vida eterna, à salvação. Esse é o dom maior do Espírito Santo, é a obra maior que ele realiza sobre nossas vidas, né? Ele nos concede a regeneração, e isso é a obra do Espírito Santo. Fazer nascer de novo, nascer novamente, regenerar-se é a obra do Espírito Santo, é um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente de Deus, é um ato da sua graça, e esse ato é único. E esse dom, ele é manifestado através do nosso arrependimento, da fé genuína que é concedida pelo próprio Espírito Santo, do amor que nós passamos a ter pelo Senhor e também pelas coisas deles. Tudo isso está englobado nesse dom, tá certo? Nesse dom específico que é colocado, né? São as bênçãos celestial, né? Aquela bênção derramada direto do céu sobre nossas vidas que nos concede a salvação. Agora, quando se refere a dons no plural, a essa ação do Espírito Santo sobre nossas vidas no plural, é essa capacitação, é essa manifestação da graça de Deus para que a gente sirva a igreja, tá certo?
Por isso que a gente vai ter sempre essa diferenciação entre uma questão e outra. Tá? Então, quando nós lemos lá, por exemplo, o dom supremo é o amor, esse dom não se refere ao mesmo dom dos dons, da manifestação dos dons. É uma outra realidade, é uma outra característica em relação a isso. Pergunta. Entenderam? Entenderam? A gente vai chegar lá. Devagarzinho a gente vai pegando o jeito e vai chegando a essas conclusões de forma mais clara, mais estabelecida. Bom, voltando então à questão dos dons, a Bíblia, ela, aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, do versículo 7 a 11, em Efésios capítulo 4, de 11 a 12, e em 1 Pedro de 4, versículos 10 e 11, vai nos revelar que o Espírito Santo concede aos crentes essas habilidades sobrenaturais, né? Para que a igreja possa cumprir, então, essa missão, a sua missão, a mission dei, a missão de Deus sobre a igreja, até a própria volta de Cristo, né? E a lista de dons, ela é bem grande. Nós encontramos uma relação de listas apresentadas, de dons apresentados. Aqui no capítulo 12, versículo 4 a 11, tem uma lista. No versículo 28 a 30, do mesmo capítulo 12, tem outra lista. Em Romanos, capítulo 12, versículo 6 a 8, tem uma lista. Efésios, capítulo 4, versículo 12, fala um pouquinho. E 1 Pedro, capítulo 4, 9 e 10, também vai apresentar. O único texto bíblico que não é escrito por Paulo é 1 Pedro. Todos os outros demais textos foram escritos por Paulo, né? E quando nós fazemos uma análise desses dons, desses itens que são apresentados de uma forma mais ampla e variada, nós vamos perceber que essa lista de Paulo vai incluir algumas coisas que nós poderíamos considerar como ofícios. Mestre, apóstolo, profeta, evangelista, né? Nós temos algo assim como ofício, né? Nós temos o ofício, a palavra mestre aí seria missionário, então o ofício do missionário, o professor, né? O mestre, o ofício do evangelista, né? Então assim, o pastor, esses dons às vezes são confundidos com os ofícios, são duas coisas diferentes, mas ela é caracterizada também com a visão de ofícios. Outra hora, nós vamos perceber que esses dons têm a ver com algumas qualidades pessoais. A gente pode confundir isso. Então, discernimento de espírito, fé, misericórdia, generosidade, né? E outros dons mais simples, como conhecimento, interpretação, né? Alguns sobrenaturais, como a questão de cura, operação de milagres, línguas estranhas ou línguas diversas, né? Outros idiomas. E alguns dons são vistos como qualificações naturais, administração, liderança, serviço. Então você percebe que a lista engloba vários dons, em várias situações, em várias realidades, e ela se mistura entre o ofício, entre a qualificação, entre a qualidade pessoal, entre a habilidade natural, ela vai se misturando nesse termo. E isso que faz que muitas vezes fica difícil da gente estudar os dons, porque às vezes a gente não sabe aonde termina essa visão e aonde começa essa relação com respeito à sobrenatural, à ação sobrenatural do Espírito. Entenderam isso? Deu para entender ou ficou confuso? Hitler, deu para entender? Uma carinha assim, falou assim, rapaz, eu acho que não entendi não. Bom, o que eu quero? Vamos lá. Pode. Diante de toda essa lista aí que o senhor citou e que realmente ela existe, pastor, como discernir? Como discernir de onde vem? É uma coisa nato minha ou é algo que Deus está me dando? E eu quero fazer mais uma pergunta. Aquilo que parece ser natural pode também ser dado pelo Espírito como uma coisa específica para ser desenvolvido no corpo? Pois é, essa que é a grande questão. Quando nós olhamos para essa lista que Paulo apresenta, nós vamos perceber que a intenção de Paulo
é dizer que seja qualquer obra que a gente faça no corpo de Cristo, que a gente faça em prol do corpo de Cristo, ela não pode ser desempenhada sem a ação do Espírito Santo. Qualquer atividade, qualquer ação, qualquer coisa que eu manifeste é uma própria ação do Espírito Santo me capacitando para fazer. Ainda que ele esteja usando os meus dons naturais, ainda que seja uma aptidão natural que eu tenho, o fato de eu me dispor a servir é uma ação do Espírito Santo em me conceder essa capacitação e essa direção. Então, muitas vezes, nós vamos ter uma confusão entre, dom e aquilo que eu falei, né? O dom natural, aquilo que eu nasci com ele, e o dom que foi sobrenatural, vindo do Espírito Santo. Ambos, de uma certa forma, são sobrenaturais. Mas, por exemplo, o irmão mexe com louvor, canta, toca, é uma aptidão natural. Mas, ao mesmo tempo, também é uma capacitação do Espírito Santo para servir na igreja. Ainda que seja uma capacitação natural que você possa usar de forma normal, ainda assim é uma capacitação do Espírito Santo para usar. Você não poderia fazer isso aqui se não fosse por obra do Espírito Santo. Né? Não é que você não ia cantar bonito, não é que você não ia tocar bonito. A grande questão é que não fluiria, não atingiria o coração de forma específica, porque essa é a obra do Espírito Santo. O que eu quero dizer, irmãos? Nós podemos contratar uma faxineira, que seja espírita, macumbeira, seja o que for, para ela limpar o templo. E ela vai fazer por uma questão de ofício, tá certo? Mas não é a mesma coisa quando um irmão da igreja se dispõe a limpar o templo, ainda que ele seja pago por isso. Porque aquilo ali já é uma direção do próprio Espírito, ou seja, é a ação do Espírito sobre a igreja. Toda vez que a igreja tiver a necessidade, Deus vai levantar, vai capacitar e vai usar do seu povo para essa obra. Desta forma, não tem nenhum crente, nenhum cristão que não tenha uma aptidão, que não tenha um dom do Espírito Santo para ser usado nesta obra. Nada é feito a não ser pela ação do Espírito Santo. E é isso que Paulo quer enfatizar. Ele não quer esgotar a lista de dons. Ele não quer dizer, só tem esses dons aplicados na igreja, só é usado dessa forma. Não, ele quer mostrar exatamente que não existe uma obra que não seja feita no corpo de Cristo, que não seja feita pela aptidão do próprio Espírito, pela motivação e a direção do próprio Espírito, para que ele possa fazer, né? Nós temos alguns irmãos aqui na nossa cozinha, que tem uns homens aqui que são bons de cozinha demais, né? Faz um almoço aí, um churrasco, rapaz, os caras fazem até doce de mamão. Só é bom de cozinha. É uma aptidão natural? É. Mas a disposição de servir, irmão, de vir fazer, né? O último almoço que nós tivemos aqui, em homenagem ao Dia das Mães, né? O doce que foi feito, eu vi os irmãos lá se empenhando, com alegria, se esforçando, dando o máximo, se voluntariando para fazer esse trabalho. Só foram aptidões naturais que usaram? Foram. Mas por que eles fizeram? Por conta da obra do Espírito Santo em se dedicar, em se esforçar, em se esmerar. Quando isso acontece, então, nós vamos ter uma manifestação sobrenatural para esta capacitação. E aí Paulo vai separar alguns dons, que ele vai dizer assim, esses dons eles são permanentes na igreja, são distribuídos entre os irmãos da igreja, e esses dons vão ser instrumentos, ou são os habilitadores das suas qualidades naturais na aplicação do ofício. Nós vamos chegar, então, a estudar esses dons, né? Que a gente vai chamar, então, de dons ordinários, tá? Alguns teólogos gostam de usar a expressão sobrenaturais e naturais, mas eu não gosto dessa expressão sobrenaturais e naturais, porque todo dom é sobrenatural, é do Espírito. Não é algo natural que nasceu na pessoa, mas é algo que Deus capacitou, direcionou e agiu. Então, todos são sobrenaturais. Aí eu prefiro usar a expressão ordinário e extraordinário. Ordinário porque vem daquela questão de ordeiro, de contínuo, de que é comum fazer. E extraordinário é uma condição específica e especial que às vezes Deus vai usar ou não vai usar no meio da igreja. Ok? Pergunta? Não? Então vamos lá. Vamos continuar. Nós já falamos que os dons são distribuídos então sobre todos os crentes, né? Todos os dons são distribuídos. Nós falamos também que esses dons, ele é uma manifestação do Espírito Santo, ele não é escolhido,
Ele não é algo que eu escolhi, não é algo que é pelo meu mérito, porque eu oro demais, ou porque eu sou mais santo, eu tenho esse dom ou não. Não, é Deus derrama conforme Ele acha que precisa, o Espírito Santo vai agir na vida da igreja conforme a necessidade, vai capacitar cada um para esta obra. Quando nós lemos isso está aqui específico no texto, por exemplo, quando nós lemos o versículo de número 11, diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. O quê? O derramar desses dons que ele falou antes, né? Distribuindo-as como que apraz, conforme a sua vontade, a cada um individualmente. Então, quem é que derrama o Espírito Santo? Quem é que derrama o dom? O Espírito Santo. Quem escolhe para quem vai dar? É o Espírito Santo. Como ele vai fazer? Da forma dele, é a vontade dele. Só que aqui nesse mesmo capítulo, passa um pouquinho a Bíblia à frente aí, olha o versículo 31. Olha o versículo 31. Espera aí. Entretanto, procurai com zelo melhores dons. Essa foi a pergunta que a Adeliane fez na semana passada, né? Quando nós lemos esse capítulo, no mesmo capítulo, o Espírito Santo dá como lhe apraz. No mesmo capítulo, Paulo diz: buscai os melhores dons. No meio do capítulo ele fala que o Espírito Santo dá. No final do capítulo ele diz que você deve procurar os melhores dons. Então dá a impressão que é uma espécie de contradição. Paulo está se contradizendo, né? Parece que Paulo se perdeu na conversa que ele estava fazendo aí. E ele falou: poxa, uma hora é o Espírito, agora eu que tenho que buscar. Como é que eu vou entender isso? Para a gente poder entender isso, a gente precisa entender o contexto da carta. E o contexto específico do capítulo 12. Por que Paulo escreveu a carta de Coríntios? Paulo escreveu a carta à igreja de Coríntios porque a igreja de Coríntios tem um monte de problemas. Havia um monte de conflitos na igreja. No início ele vai dizer que tem aqueles que dizem que eles são de Pedro, outro diz que é de Cefas, um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo e outros dizem que é de Cristo. Então havia 4 grupos na igreja reivindicando a autoridade para poder liderar, para fazer as coisas. Nessa mesma carta, Paulo diz que a igreja está tão perdida nas coisas que naquela igreja lá há um jovem que dorme com a sua madrasta. E a igreja não tomou nenhuma providência. São 16 assuntos que Paulo vai tratar, 16 problemas que Paulo vai tratar nessa igreja. Então é uma igreja muito problemática. Mas essa mesma igreja é uma igreja que Paulo diz que há uma manifestação de todos os dons. Os dons na igreja são perenes. Há uma manifestação enorme de dons nessa igreja. E o capítulo 2 ele vai escrever falando sobre isso. Só que essa igreja tem um problema. Ela tem dado importância a um dom mais do que o outro. Alguns dons para ela são mais importantes e criou uma espécie de categoria. Aquela pessoa que tem aquele dom, ele é especial. Se ela não tem, ela está na segunda classe, não é a pessoa de primeira classe, né? E ele fala isso a respeito dos dons, principalmente os chamados dons de fala, que é o dom de profetizar e o dom de falar línguas estranhas ou falar outros idiomas, outros dialetos, né? Paulo vai dizer que essas pessoas parece que estão numa classe especial, tá certo? E o próprio apóstolo Paulo vai dizer que esses dons não são os mais importantes. A igreja deveria, então, de olhar que aqueles dons não são os mais importantes. Ele vai gastar um tempo para fazer isso. Capítulo 12 ele vai falar sobre isso. Capítulo 13 ele vai falar sobre isso. Capítulo 14 ele vai encerrar esse tema falando exatamente sobre isso. Ele começa apresentando os dons. Depois ele fala sobre o dom supremo, que é o amor. Depois ele apresenta toda uma especificação, uma direção de como lidar com a língua, com a profecia, né? Com a interpretação. Então, toda essa situação, porque ele percebe que isso tinha sido mais valor na igreja do que os demais dons da igreja. Então, o que Paulo está dizendo com esse buscar aqui? Que a gente deve de buscar os melhores dons, a gente deve ter valor, dar valor mais a esse dom. Ele não está dizendo que individualmente eu tenho que orar para ter o melhor dom. Está falando para a igreja. Que a igreja deveria de valorizar os dons que são melhores, que são mais usados, que são mais úteis para a igreja, né? Então esse versículo aqui, ele está chamando a atenção para que a igreja pudesse olhar para esses dons de uma forma diferente. Então a orientação de Paulo não é dirigida ao crente em particular, não é para o pastor Robson, não é para
o Tiago, não é para nossa irmã Rosilda, não é para nossa irmã Zilda, não. É para a igreja, nós como igreja, como é que nós vemos o dom? O que é que nós entendemos da importância do dom? Qual o dom nós temos como algo de referência, bom para a igreja, útil para a igreja? Não que os outros dons não sejam, mas nós às vezes vamos dar preferências a determinados dons em detrimento do outro, isso vai criar um problema na igreja. Isso estava criando esse problema na igreja de Corinto. Havia uma primeira classe e uma segunda classe de cristãos, né? Então a orientação é para que a igreja em si, então, não a cobrisse de honrarias e reconhecimento aqueles crentes que eram presenteados com aquilo que nós vamos chamar de dons extraordinários, né? Que são geralmente os dons de falas, como eu disse, em detrimento dos demais dons, que seriam os dons ordinários, os mais comuns, né? Presenteado pelo mesmo Espírito Santo. Entenderam isso? Pergunta? Não? Então, quando você lê esse texto, alguém chegar para ele e falar assim, não, tem que entender que Paulo está dizendo aqui, quando ele fala, ele escreve para a igreja inteira. Então, toda a igreja, essa carta foi lida para a igreja, e a igreja deveria de entender que, individualmente, o Espírito Santo capacita cada um com um dom específico. E a igreja como um todo tem que observar e tem que zelar para que os melhores dons, eles sejam sobressaídos na igreja, e não qualquer dom, aquele dom que a gente acha melhor em relação a essas questões, né? Então, esses que são chamados dons ordinários, Paulo, inclusive, vai dizer que eles são melhores do que os dons extraordinários para o bem da igreja. Vai ser melhor para o bem da igreja. Então, pergunta. Boa noite, pastor. Na versão NVI tem uma tradução alternativa, esse busquem, que parece ser uma ordem para vocês estão buscando os melhores dons. Sim. A forma como foi colocado, né, do texto na tradução. Vocês estão buscando os melhores dons, vocês devem de buscar os melhores dons. Pois é, a ideia é exatamente isso. Mas, independente disso, fica aquela questão pessoal de eu vou buscar esse dom? Não, eu como igreja vou buscar esse dom. Essa é a grande questão, né? Eu como igreja vou deixar que esse dom se manifeste, seja visto e seja reconhecido como um dom verdadeiro. Bem claro, irmãos, quando nós olhamos Paulo tratando da questão das línguas lá na igreja de Corinto. Paulo diz assim, eu mais do que vocês tenho o dom. Mais do que vocês poderia ter feito muitas coisas. Eu tenho conhecimento, eu tenho sabedoria, eu sou formado entre os melhores do meio judaico, mas eu fui até vocês com simplicidade. E eu vou dizer um negócio para vocês, entre orar 10 palavras que ninguém entende, falar 5 simples que todo mundo compreende, é mais valorizado falar aquilo que o compreende. Então Paulo está dizendo o seguinte, vocês estão desprezando a pregação do Evangelho para a manifestação dessas dons de línguas estranhas, de falar dessas orações, dessas manifestações, não é bom para o reino. Não está edificando o reino. Porque o que vai edificar o reino é exatamente a palavra do Senhor, né? Então você percebe que ele está justamente trabalhando esse contexto, chamando a atenção da igreja para que a igreja volte a olhar então, para dar ênfase então a isto que ele chama de melhores dons, que é o dom para a pregação, para a manifestação, para a glória e honra do próprio Evangelho. Ok? Mais alguém? Não? Não, vamos lá. Não obstante o apóstolo Paulo estar orientando a igreja de Corinto a buscar aquilo que ele chama de melhores dons, né? Esses dons que nós consideramos então como dons ordinários, isso não diminui a importância dos dons extraordinários para a igreja. Ele não está dizendo que esses dons não são importantes para a igreja. O que ele está dizendo é que Corinto tem uma visão errada sobre esses dons. E aí nós podemos dizer que a igreja também moderna pode ter essa visão errada. Tanto faz dando valor demais ao dom sobrenatural, como não dando valor algum a ele. Como se ele não fosse, ele não existisse, se ele não fosse importante. Então nós temos que tomar cuidado de olhar essa questão dos dons com carinho, de entender que Deus vai derramar da sua graça, da sua misericórdia, e esses dons vão ser, então, úteis para a obra do Senhor, no tempo dele, na hora dele, conforme lhe apraz, conforme a sua direção, conforme a sua orientação e conforme a sua manifestação. E esses dons espetaculares, né, esses dons especiais, eles foram extremamente importantes
para a igreja do primeiro século. Na igreja do primeiro século, esses dons foram extremamente importantes. Por quê? Porque havia a pregação de uma nova mensagem. O evangelho, as boas novas, era uma novidade para todo mundo antigo. Quem nunca tinha ouvido falar dessa realidade, eles não conseguiam compreender o fato do próprio Deus ter se encarnado, Jesus ter morrido, dele ter ressuscitado, dele ter dado a salvação e dele ter subido aos céus. Então, o que os discípulos tinham era a sua fala, a sua pregação. E aí, imagina se eu chego perto de vocês aqui, né, chego aqui hoje e falo, gente, eu vim contar para vocês uma história aqui. Né, eu estava lá no interior de Pernambuco, e eu conheci um missionário lá em Pernambuco, um homem que ia servir a Deus. E esse caboclo, ele foi perseguido lá naquela cidade, ele foi morto, ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E aí ele falou que, por conta disso, então agora eu tinha salvação e vida eterna, e ele me deu essa vida eterna. Aí você me pergunta, cadê ele? Subiu para o céu. Você acreditar? A gente sabe que eu estou falando de Jesus, né? Mas falando isso de uma outra pessoa, já fica assim, que papo furado, né? Porque é extraordinário essa ideia. Então imagina você chegar e falar isso. Quando estava em Jerusalém, algumas pessoas tinham conhecimento da pessoa de Jesus, mas nem todos viram a ressurreição de Jesus. Sabiam que o corpo não estava lá, mas havia uma história que havia sido passada de que eles haviam escondido o corpo. Inclusive essa história até hoje ela é sustentada por alguns ateus. Não, o corpo foi escondido por eles, por isso que não tem. Então, essa história, ela precisava de um embasamento. Agora, essa mesma história, ela vai gerar dúvidas até naqueles que creem de alguma forma e que esperam o Messias. Quer ver um negócio interessante? João Batista. João Batista, orientado pelo Espírito Santo, falando sobre que ele não era o Messias, que viria o Messias, da qual ele não era digno sequer de desatar as sandálias, vendo Jesus passar, orientado pelo Espírito Santo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus chega para ele para batizar, ele fala, não, eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor. O Senhor é muito maior do que eu. Ele reconhece Jesus, então ele esteve com Jesus. Batiza Jesus. Ele vê o céu se abrir. Ele ouve a voz do céu e a pomba pousando sobre Jesus. Tudo isso aí é evidência daquilo que ele próprio já havia falado pelo Espírito Santo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, João Batista é preso. Fica encarcerado. Tem um monte de dúvidas, um monte de dificuldades no coração dele. Ele era aquele precursor que deveria de preparar o caminho. Então, o texto nos diz que ele chega perto dos seus discípulos e diz assim, vai até Jesus e pergunta para ele se ele é o Messias ou se nós devemos de esperar outro. Mas não foi ele que disse, não foi ele que apontou, mas o coração dele se encheu de dúvida na hora das dificuldades, dos problemas, né? O que é que Jesus responde para ele? Abre lá em Mateus capítulo 11, versículos 4 e 5. Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 4 e versículo 5. Acharam aí? Mateus 11, versículo 4 e 5. Jesus vai dizer assim, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus não virou para ele e falou assim, eu sou. Quando eles chegaram para Jesus, Jesus falou assim, espera um pouquinho aí. Aí o texto nos diz que Jesus curou naquele dia, libertou pessoas naquele dia, e no final do dia ele chegou para os discípulos e falou, então vai lá e fala para João o que vocês viram. Ou seja, está se cumprindo a palavra. É algo sobrenatural que acontece que não é comum acontecer. Testemunho de que Deus está agindo. Entendem isso? Da mesma forma, Paulo foi capaz de afirmar em 1 Tessalonicenses 1,5,
Porque o nosso evangelho não foi a vós somente por palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Esse poder manifestado, que frequentemente é citado por Paulo, né, é o poder de Deus para a salvação, ele tem essa manifestação através da cura de muitas enfermidades, da ressurreição e libertação das pessoas, daqueles que se encontravam opressos, da expulsão de demônios. Então, o evangelho das boas novas, que era algo novo, extremamente diferente, algo grandioso que estava sendo dito, uma mensagem de fato incompreensível, inaceitável naturalmente, ela passa a ter validade, passa a ter confiança através da manifestação extraordinária de Deus sobre o povo. Deus visitou o povo. Então Paulo diz, não, Deus nos visitou através desses homens. Lembra de Paulo e Barnabé, quando eles chegam numa determinada cidade, eles fazem uma cura, aí vem a cidade toda dizendo, os deuses desceram do céu, é Júpiter e Mercúrio que vieram aqui para nós e tal, e tal, e tal, porque era algo extraordinário, não se via aquilo, e eles têm a oportunidade de falar, não gente, eu sou como vocês, sou ser humano como qualquer um de vocês, mas o que vocês estão vendo é o poder do Jesus ressuscitado que está à destra de Deus. Quem é esse Jesus? Eu tenho a oportunidade de pregar o Evangelho. Então, essas manifestações sobrenaturais, elas vão dar exatamente a direção ou o embasamento da mensagem falada, proclamada por parte dos discípulos. Certo? Em Atos, capítulo 5, versículo 12, nós vamos ler exatamente isso. Atos, capítulo 5, versículo 12. Está aí? Atos 5, 12. Alguém faça a leitura para mim, por favor. Espera aí, minha irmã, deixa só o microfone chegar aí, que aí todo mundo pode estar ouvindo. Rapidinho. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Esses sinais e prodígios atestavam exatamente a mensagem do Evangelho. Então havia um motivo para que esses atos extraordinários acontecessem. O próprio Paulo, quando ele sai em sua defesa do apostolado, quando a própria igreja de Coríntio questiona se ele deveria de recebê-lo como apóstolo ou não, por quê? Porque Paulo não foi um dos 12 que caminhou com Jesus, né? Ele não era nem dos 12, nem dos 70, nem daquelas 500 pessoas que estavam ali, nem dos 120 que estavam no cenáculo. Paulo é, como ele mesmo diz, um nascido fora do tempo, né? Deus o chamou de forma especial. Então, questionado sobre o seu apostolado, no capítulo 12, versículo 12 de 2 Coríntios, ele diz assim, os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós. Quais são os sinais? Curas, milagres, né? Tudo isso era sinal de que Paulo, de fato, era um escolhido do próprio Senhor. Isso explica, por exemplo, aquele ato da descida do Espírito Santo em Atos, capítulo de número 2. Quando nós lemos lá a descida do Espírito Santo, nós vamos ver que no dia que o Espírito Santo desceu, no dia de Pentecoste, houve um vento tempestuoso, um vento forte que varreu o cenáculo onde eles estavam, e línguas de fogo desceram sobre a cabeça de cada um daqueles que lá estavam, e eles passaram então a falar em outros idiomas, ao ponto de que as pessoas lá fora diziam, não são estes aí todos galileus, porque nós ouvimos ele falar em nossas línguas maternas, nós somos pardos, medos, e aí sucessivamente várias pessoas de várias línguas. Por que houve essa descida, esse fogo e esse vento tempestuoso? Porque a própria igreja estava cheia de dúvidas. Jesus, há 50 dias que ele havia sido morto, ressuscitado e levado aos céus, mas ele havia sido traído por um deles. Quando Jesus disse que um entre eles ia trair, os próprios discípulos falaram, será que sou eu, Senhor? Tamanha era a confiança entre eles que eles não desconfiavam de outros. Eles não disseram assim, deve ser o Fernando. Não. Eles perguntaram, será que sou eu que vou te trair?
E quando eles descobrem que é Judas, exatamente o tesoureiro da igreja, né? Que é aquele que guardava a bolsa lá, é quem traz Jesus. E depois eles percebem que eles não conseguem seguir Jesus, eles fogem. O único que fica perto é Pedro, mas nega. Então, olha a consequência de falhas que eles têm. Aí Jesus diz assim: vocês devem ficar aqui até que sejam revestidos do Espírito Santo, do poder de Deus, e aí vocês vão ser minhas testemunhas. E a igreja estava ali com medo, ele estava sendo perseguida. Jesus já havia saído da conversa de que Jesus havia ressuscitado, e os judeus estavam de alguma forma tentando apagar isso, calá-los. Aí, já pensou? Está todo mundo lá orando, tal, de repente eu falo assim: nossa, tem algo especial, aconteceu algo em mim diferente. Sou mais o mesmo. Acho que aquilo que Jesus falou desceu. Desceu sobre mim. Você não está sentindo diferença não, Fernando? Você está ali, não está sentindo a diferençazinha não? Se isso acontece, eu ia olhar e falar assim: sei não. Rapaz, o último disse que era alguma coisa aí, negou Jesus 3 vezes. Não é que Pedro falou assim: eu jamais farei isso. Então, quando desce, quando tem esse sinal visível sobre a cabeça. A modernidade. E nós vemos que algumas igrejas, hoje, também dão valor ao dom de línguas, ao dom de revelação, ao dom de milagres, mais do que a pregação do Evangelho. Então, isso se arrasta. E essas questões, elas geram dúvidas. Porque, às vezes, você vê uma pessoa dentro da igreja, como eu já visitei algumas igrejas por aí afora, e aí essa questão do dom de línguas, ela é mais importante do que a própria palavra em si na pregação. Então, assim, eu me pergunto, Deus é tão perfeito que ele agiu de uma forma em cada ser humano. E como o senhor falou, os dons eles são distribuídos individualmente. Mas todos nós temos o dom do Espírito Santo, que tem igrejas hoje que diz que não, tem que batizar no Espírito Santo. Tem que a pessoa aceita Jesus, mas tem ainda aquela cerimônia de batismo no Espírito Santo. Mas a minha pergunta é, todos os crentes, todas as pessoas que são crentes, que aceitam Jesus, elas já são batizadas pelo Espírito Santo? Sim. E aí nós temos uma outra questão que precisa de ser entendida. Quando nós olhamos para a teologia pentecostal, ela não é feita a partir do texto, ela é feita a partir da experiência, né? Pentecostais e neopentecostais, eles não avaliam o texto em si e o contexto do texto, mas eles aplicam a experiência ao texto. Eu vivi isso e a Bíblia diz isso, então é verdade. Sendo que a questão é o seguinte: a Bíblia diz isso. Isso é que é a realidade da Bíblia. Se eu vivo dessa forma, pode ser que não seja verdade. Então, essa é a grande dificuldade, né? Depois nós podemos fazer um estudo sobre o início do movimento pentecostal para entender a falácia, o erro daquilo que acontece em cima disso, né? E quando nós olhamos, então, eu falei da realidade do primeiro século, onde havia uma necessidade disso acontecer em muitas coisas. Mas há muitos erros. Quando nós formos falar sobre o dom, chamado dom de línguas, então a gente vai falar um pouquinho sobre ele, nós vamos perceber que há muito erro naquilo que é dito hoje que é dom de língua. Há muito erro em relação a essas questões. Você perguntar para mim assim: pastor, Deus age da mesma forma que no passado? Eu vou dizer: claro. Tem que agir. Ele é Deus. Ele é soberano. Eu não posso dizer que... Eu não posso chegar e falar assim: Deus não age da mesma forma. Né? Se for vontade dele, ele vai agir. A grande questão é: tem necessidade? Porque nós estamos falando da necessidade da igreja. Por que Paulo está corrigindo isso na igreja de Corinto? É porque não há necessidade de toda essa ênfase para aquilo. A necessidade verdadeira estava sendo deixada de lado, né? Nós vamos perceber que na própria igreja, com o passar do tempo, alguns dons que eram manifestados começaram a não ser manifestados mais. Por isso nós chamamos de extraordinários. Eles não estão ordinariamente acontecendo na igreja. Quer ver um negócio interessante? Paulo, nós vamos ver várias vezes ele orando e as pessoas sendo curadas, né? Estava pregando um dia, Paulo tem um sermão de morte, né? O cara caiu lá de cima, morreu, ele foi lá e ressuscitou o camarada. Então, assim, é algo extraordinário, né? É algo extraordinário. Mas Paulo não cura a enfermidade de Timóteo.
Quando Paulo é preso em Creta, a Bíblia diz que ele curou muitos dali. Ele curou o filho do responsável, do Plínio, que era responsável pelaquela ilha de Creta, né? E depois ele curou outras pessoas que estavam ali. Todos os enfermos que foram levados foram curados. Mas nós vamos ver que depois Paulo vai dar orientações e ele não vai estar curando mais. Não era sempre que isso acontecia. O próprio Paulo, há situações como de Timóteo, que não houve cura. Ele orientou Timóteo para que pudesse fazer algumas coisas, né? Então você percebe que esses dons, eles têm um motivo específico da manifestação. Há uma necessidade. Qual é a necessidade? Comprovar o Evangelho. Mostrar que o Evangelho é verdade. Fazer isso. Quando não há necessidade, o que vai acontecer com esses dons? Eles vão ficar parados. Não vão se manifestar mais. Né? E é isso que acontece. E isso que é a diferença entre você ser um continuista e você ser um cessacionista na visão reformada. Né? Na visão reformada, eu sou continuista quando eu digo que o Espírito Santo vai manifestar se for da vontade dele, quando ele quiser, na hora que ele quiser, porque ele é soberano sobre isso. E a visão cessacionista vai dizer, não, o Espírito Santo não vai manifestar mais isso, porque não há mais necessidade. Né? A visão pentecostal eu sou cessacionista porque eu digo, cara, o que vocês estão vivendo aí não é poder de Deus, não. Tem muita coisa aí, mas tem muita coisa que está aí. Acabar pura, é carne mesmo, lata vazia, não tem nada de Deus aí. Tem muita coisa aí que é só emocionalismo, porque não justifica a luz da palavra de Deus. Mas eu vou dizer que Deus não pode fazer? Não, de forma alguma. Essa é a diferença, certo? Então, se eu perguntasse hoje, os dons extraordinários, eles se manifestam ainda hoje? Sim. Sim, se manifestam. Porque nós não podemos restringir ou anular a própria obra do Espírito Santo. Certo? Ele é soberano. Nós vemos isso. Às vezes Deus opera através de uma pessoa que orou para que alguém fosse curado. Deixa de ser uma manifestação da graça de Deus, daquele foi um instrumento naquela hora. Mas ele não é um portador de um dom presente, constante sobre ele. Entendeu? Se chegar um endemoniado, nós expulsamos o demônio. Ele não vai ficar aqui, não. A pessoa vai sair liberta. Né? Mas a gente não vai sair daqui colocando a plaquinha, caça esse demônio. Manda para vir para cá que a gente manda embora. Não, não é essa a função. Não é isso. Se houver necessidade, se for para a glória e honra do Evangelho, vai acontecer. Né? Exemplo, o dom de línguas. É uma experiência recente. Deve ter uns 2 anos essa experiência, que aconteceu lá na Espanha, com um missionário conhecido de um presbítero lá da igreja de Barcarena, o presbítero Cleiton. O presbítero Cleiton, ele trabalhou muito tempo na cruzada estudantil, serviu muito tempo na cruzada estudantil, e ele contou a experiência de um missionário, amigo dele, brasileiro, que foi, nessa época, agora é a época do Ramadã, né? Então é a época que o pessoal, os muçulmanos oram. Então ali no Estreito de Gibraltar, há uma travessia muito grande de muçulmanos da Europa para poder cumprir a peregrinação até Meca. Né? Ali é uma parte mais estreita, onde atravessa de carro. Então, há muita peregrinação nessa situação. E há uma ação da cruzada estudantil e de alguns outros ministérios evangelizando os muçulmanos ali, que moram na Europa, eles ficam ali evangelizando. E aí esse rapaz conta a experiência dele, que foi o seguinte, ele chegou distribuindo literatura, ele falava inglês, né? Falava português por nascimento, mas aprendeu inglês, falava um pouquinho do espanhol, ele estava lá na Espanha falando, né? Mas não falava nada de árabe. Ele estava com a literatura árabe. Então ele chegava perto da pessoa no carro, oferecia a leitura, o cara pegava, conversava um pouquinho com o outro ali e ia embora. Mas ele chegou perto de uma pessoa que a pessoa ficou interessada, mas a pessoa não falava inglês, nem espanhol, muito menos português. E ele só falava esses 3 idiomas, ele não falava nenhum outro, ele não falava árabe. E o cara começou a perguntar para ele, e ele tentando responder, e não conseguia. Respondia em inglês, o cara não entendia, o cara fazia o cara em português, o cara não entendia. E ele começou a orar, ele falou, meu Deus, oportunidade, essa pessoa está interessada em Jesus. Como é que vai ser isso? E ele orando ali, pedindo a Deus para falar, mas tentando responder. Ele começou a responder em inglês, daqui a pouco aquele rapaz estava entendendo.
Aí ele falava em árabe e ele entendia a pergunta em inglês. Quem estava de fora estava vendo um árabe conversando com um de língua inglesa. E ficou assim. O cara pergunta em árabe e o outro responde em inglês. E os dois estão se entendendo. Que negócio é esse? Mas ele conseguiu passar, explicar o folheto dali, né, e a orientação daquela pessoa para ela poder depois procurar uma igreja e conhecer. A pessoa estava interessada, sedenta por Jesus. Aí ele chegou e compartilhou isso com o presbítero Cleiton, que compartilhou com a gente, né? Estava falando justamente sobre o dom de línguas, ele compartilhou essas questões. Foi para a glória do Evangelho? Foi. Foi a manifestação do Espírito Santo? Foi. Quando é que isso vai acontecer de novo? Só Deus sabe. Manifestação própria da ação de Deus diante da sua grandeza, da sua glória. Então, é possível? É. É possível que Deus faça. Deus pode fazer. Ele tem poder para isso. É possível que muitas coisas possam acontecer. É possível que a gente ore por uma pessoa que esteja com a doença letal e ela seja curada. Eu conheço pessoas que foram curadas de câncer, desenganadas por médico, com documento, com laudo. Não tiveram necessidade mais de tratamento. Oraram no seu leito lá e Deus manifestou. Inclusive, esse irmão é um presbítero antigo, lá da 9ª Igreja Presbiteriana. Já deve ter falecido agora. Da 9ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. E ele não acreditava. Ele era um dos que acreditava que os dons tinham cessado. E ele fez o tratamento, fez de tudo, e o câncer só avançando. Tinha um câncer no intestino que só avançando, enraizou. E um dia ele chegou em casa e, numa madrugada, desesperado, falou assim: pode, se a tua vontade, cuide, misericórdia de mim. E aí ele foi fazer o exame e o médico falou assim: negócio errado aqui. Foi, não tem nada aqui. Todo o câncer foi. Ele tinha os laudos, deu testemunho, ele falou: eu acredito que Deus pode curar. Ele antes não acreditava. Então, ele passou a entender essa realidade. Então, pode. Mas foi alguém lá que falou assim: eu tenho um dom de cura, eu vou te dizer, sai câncer em nome de Jesus? Não foi desta forma. Não foi desta maneira que aconteceu. Entende? Essa que é a grande diferença da ação de Deus. Então, dons extraordinários e dons ordinários são derramados pelo Espírito Santo sobre a igreja, conforme a necessidade da igreja para a expansão do reino, para a glória do Senhor na manifestação do Evangelho. Nós devemos então estar abertos à manifestação de Deus, se assim for da sua vontade. Pode ser que a gente nunca veja um dom extraordinário acontecer, pode ser que a gente passe por uma experiência de ver algo extraordinário acontecer. Depender da necessidade que aconteça naquela realidade, no nosso contexto local, para a glória e honra do Senhor. É por isso que você vai ver muito testemunho de missionário contando coisas extraordinárias que acontecem. Vai ver muitos testemunhos de missionários que vão falar assim, de coisas que você fala assim: ah, né, será? Mas é porque é justamente para testificar o Evangelho àquelas pessoas. Ok? Alguém tem alguma pergunta final? Não é nem pergunta não, pastor, é aqui pensando, né? Nesse momento dessa manifestação toda do poder de Deus, lembrando de quem eram os discípulos, né? Pessoas simples, pouca cultura, e acabaria enfrentando grandes reis, grandes autoridades, pessoas conhecedoras da lei, ao pé da letra. Deus usa de forma tão extraordinária para manifestar o seu poder, a sua grandeza. Então, uma forma de que pudessem conhecer que aquilo não era do homem, né? Porque as próprias pessoas que estavam levando esse evangelho e fazendo todas essas coisas, com exceção, talvez, de Paulo, pelo que ele era, os outros eram homens simples, né? Deus faz isso de uma forma tão extraordinária. Verdade. É a obra do Espírito, né? É a capacitação do Espírito para poder agir dessa forma. Bom, queridos, tendo nós entendidos, então, o que é o dom e de que forma o dom manifesta,
Então, a partir da semana que vem, nós vamos estudar um pouco desses dons, conhecer um pouco a ação deles e o que é exatamente esse dom, né? Então, o que é o dom de língua? O que é o dom de cura? O que é o dom de administração? E nós vamos ver um pouquinho desses dons. Não vamos ver todos, são muitos, mas só para a gente ter uma noção, eu vou dar uma pincelada nesses extraordinários para a gente entender um pouquinho, para poder compreender que nem tudo que está acontecendo aí, de fato, é obra do Espírito Santo, né? Como alguns querem que seja. E depois nós vamos nos concentrar naqueles que, de fato, são importantes para a igreja de um modo geral. Como eu disse, não que não seja importante a manifestação do dom. Mas há alguns dons que eles são necessários, porque eles são dioturnos, eles são diários, né? Eles funcionam na igreja de um modo geral. E todos esses dons nós temos aqui dentro da igreja. Alguns com mais, outros com menos, mas ninguém aqui tem o dom de tacolac. Conhece tacolac? Aquela cera de lustrar-banco? Ninguém é lustrar-banco. Ninguém foi chamado para ficar sentado aí no banco, dando uma pregada e ilustrando o banco, não. Nós somos chamados para servir. E Deus nos capacita com os dons necessários. Esses dons são os dons que nós chamamos, então, de ordinários. Esses é que nós devemos de focar, porque esses é que nós vamos usar constantemente. Toda a vontade de Deus, o sobrenatural vai acontecer na hora que Ele quiser, então nós vamos entender mais ou menos o que é esse dom, mas nós já sabemos que só vai ser manifesto se isso for para a glória e honra do Senhor, para a manifestação do Teu